aí, galera? Aqui é a professora Raíssa Costa de Biologia da nossa plataforma Gonçalves Dias e eu tô aqui hoje para um projeto super interessante, super legal pra gente, que são as nossas atividades curriculares complementares. Isso é uma iniciativa do nosso governo do estado, então eu convido você a participar dessa aula comigo. Pega o teu caderno, pega a tua caneta e anota tudo que de muito interessante a gente vai partilhar hoje aqui nessa aula. Raíssa, qual vai ser então o tema da nossa aula de hoje? Vai ser aquele tema na biologia que abre, ali pra gente as portas, desse conteúdo, desse tema, aí dessa disciplina tão maravilhosa. E o conteúdo em si é a característica dos seres vivos. Então você com certeza, ouve aí falar que nós somos seres vivos, os fungos são seres vivos, as bactérias são seres vivos, as plantas também, mas o que de fato define um ser vivo. Então eu coloquei aqui no quadro pra gente, então eu peço que você me acompanhe, certo? Coloquei aqui no quadro as características principais que vão definir ali um organismo como de fato um ser que tem vida, certo? Então quando a gente lembra aí, biologia, bio significa vida, logia, estudo, o estudo da vida. O que é vida então pra gente? Bora observar aqui quais são as características compartilhadas. A primeira que a gente colocou foi a composição química desses organismos. Eu estou dizendo para vocês que todos esses organismos que são considerados vivos, eles têm uma composição química muito parecida. Então, eles têm a presença de oxigênio, eles têm a presença de carbono, eles têm a presença de hidrogênio, de nitrogênio e alguns outros compostos inorgânicos, ali no seu corpo. É muito interessante a gente ressaltar que esses organismos, eles possuem esses compostos inorgânicos para a formação também ali, que depois das suas proteínas, vão acabar formando os seus açúcares, e a gente mais na frente vai falar disso também, tá certo? A segunda coisa que você tem que observar é a organização celular. Eu tenho certeza que você já ouviu falar que para um indivíduo ser considerado vivo na biologia, ele tem que ter célula, aquele nome que a gente repete tanto ali nas nossas aulas de biologia. O que isso significa para a gente? Raíssa, mas eu também já ouvi falar de sistemas, Sistema respiratório, sistema cardiovascular, sistema urinário. Eu já ouvi falar de órgãos, como o coração, como os intestinos, o estômago. Eu já ouvi falar de tecidos, tecido nervoso, tecido muscular, tecido epitelial. Mas a gente não vai, expandir tanto assim a nossa complexidade. Eu estou dizendo para você que para ser considerado vivo na biologia, o indivíduo ele não precisa necessariamente ter um sistema. Ele não precisa ter órgãos, ele não precisa ter tecidos, basta que ele tenha célula, certo? Então a organização celular é muito importante para que a gente considere um organismo como um ser vivo. E aí, para te relembrar, que quando a gente fala de célula na biologia, é importante classificar que existem ali indivíduos que vão conter uma célula e esses indivíduos a gente vai chamar como? Exatamente, são indivíduos unicelulares e tem aqueles indivíduos que possuem mais células, um conjunto de células ali que estão juntas, que trabalham juntas, que têm uma afinidade entre si, que são indivíduos pluricelulares. Então, quanto a isso também, creio que não tenha dúvida e nem erro aí pra gente. Tem uma célula unicelular, tem um conjunto de célula pluricelular. Outra classificação que você também pode fazer e anotar aí no teu caderno é que quanto à organização celular, esses indivíduos eles ainda podem ser classificados em procariontes e eucariontes. Esse pró, ele vem de algo mais primitivo, algo mais antigo. Isso quer dizer pra gente que um ser que tem uma célula procarionte é um ser ali, que tem uma célula mais simples, menos complexa, como por exemplo as bactérias. Os organismos que são eucariontes, esse eu na biologia geralmente significa pra gente algo verdadeiro, tá? São as células ali mais complexas, aquela célula que tem núcleo, tá? Como a minha e a sua, certo?
Então, a organização celular é mais um requisito aí que a gente tem que pontuar para que os indivíduos eles sejam considerados vivos ali para a biologia. Vamos colocar aqui também o fator da reprodução, você observa aí na nossa sequência. O indivíduo, para ser considerado vivo, ele tem que conseguir se reproduzir. Faz parte dos processos vitais, né, dos organismos, se reproduzir, passar suas características, né, ali adiante. Para a maioria dos organismos, inclusive, a reprodução ela é o ápice da vida, né? Nós temos outras aspirações, né? A gente quer viajar, comprar um carro, comprar uma casa, né? Ganhar na loteria e fazer várias coisas, certo? Mas para os outros organismos que vivem na natureza, né, que vivem ali no mundo animal, a reprodução é o ápice da vida, né, continuar aquela espécie. Então a reprodução ela pode se dar de diferentes maneiras para esses organismos. Existe a reprodução que a gente considera, né, assexuada, é aquela que não envolve a presença de gametas, não nos gera, né, uma variabilidade genética, que também é necessária, mas ela é mais rápida, gera mais descendentes, então tem também ali as suas vantagens, certo? E tem a reprodução sexuada, que é aquela que vai envolver gametas, aquela que aumenta a variabilidade genética dentro de um grupo de organismos, portanto, o tipo de reprodução, né, mais aí complexo desses organismos, tá certo? Vamos continuar então? Material genético é mais um fator, né, que a gente tem que lembrar aí, que a gente tem que pontuar. Gente, ter material genético é muito importante para os indivíduos. Quais são aí os compostos, né, orgânicos que são chamados de material genético? Anota aí no teu caderno, são os ácidos nucleicos, isso mesmo. Raíssa, já ouvi falar de ácido nucleico, né? O que é um ácido nucleico mesmo? Anota, DNA e RNA, tá? Então, novamente, DNA e RNA. O DNA, ele tem um nomezinho, né, ali bem extenso, que você com certeza já deve ter visto aí no livro, numa questão, chamado de ácido desoxirribonucleico, tá? Vou repetir, tá bom? Ácido desoxirribonucleico. Esse é o nome, né, da molécula de DNA. O DNA é onde você guarda, de fato, as suas informações genéticas. É nele que você tem ali as características que vão fazer você ser você, né? Que faz aí você ser dessa espécie a qual você pertence, que faz você ter as características que você realmente possui. E lá o RNA, ele tem uma função que é a síntese proteica. Então a gente utiliza o RNA, que é o ácido ribonucleico, para fazer proteína. E aí a gente tem que lembrar, gente, que a síntese proteica, ela é uma característica de todos os indivíduos vivos. Isso é muito importante, ó. Isso aí é questão para a gente sempre muito repetitiva. O RNA, ele é ali a molécula responsável pela síntese proteica. E a síntese proteica é uma característica de todos os organismos vivos, certo? Então a gente pode, né, pontuar isso aí também. Tá anotando até agora? Tudo certo? Bora então continuar. Processamento de energia, né? É muito interessante a gente pensar e lembrar que os organismos, eles gastam energia no seu dia a dia. Então, quando você ouve falar lá na biologia, aquela história de metabolismo, né? Raíssa, eu já ouvi muito falar de metabolismo, né? O metabolismo é todo o gasto energético que você tem aí no seu corpo, seja para construir algo, ou seja, para degradar algo. O teu metabolismo ele está o tempo todo funcionando. Então, vamos levar em consideração que eu, Raíssa, né, sou aí uma grande atleta, né? Faço aí diversas modalidades de luta, nado, né? Muitas coisas, tá? Jogo, vôlei, basquete, futebol, o que você pensar aí, né? Eu tô fazendo, certo? O que você acha? O meu metabolismo dessa maneira, ele vai ser alto ou ele vai ser baixo? O que você acha e quanto de gasto energético eu vou precisar para manter esse meu metabolismo de uma pessoa que faz tantas coisas assim? Exatamente. O meu metabolismo ele vai ser alto, eu vou ter um grande gasto energético. Aí entram duas palavrinhas que eu queria que você lembrasse, tá? Que é anabolismo
e catabolismo, tá? Anotou? Bora lá de novo. Anabolismo e catabolismo. O que que significa o anabolismo, gente? O anabolismo, ele é ali a síntese de algum produto, certo? É quando você constrói algo. Por exemplo, lá no processo fotossintético, né? A planta faz fotossíntese, ela pega algo que é pequeno e vai juntando, né, até formar ali o seu alimento. Enquanto que o catabolismo é a degradação, é você pegar algo que é grande e ir degradando até tornar aquilo, né, bem menor. Exemplo, o processo de respiração celular no teu corpo, certo? Então, todos os organismos vivos, eles têm um gasto energético para manter ali, né, as suas funções vitais, ok? Bora lá, mais uma vez. Anota aí que o processo de evolução, ele também é muito importante para definir que um organismo seja um ser vivo. A gente parte do pressuposto aí na biologia que todo ser vivo evolui, certo? Todo ser vivo está em constante evolução. A evolução, né, para a biologia, ela é um fato, ela acontece, ela está acontecendo, ocorreu, né, e vai continuar ocorrendo. O processo de evolução, ele não é rápido, né, é um processo demorado, um processo que leva tempo, mas todos os organismos vão passar pela evolução. Raíssa, evoluir necessariamente significa que eu vou melhorar? Você percebe que quando a gente faz uma coisa, né, ali diferente, geralmente a gente fala, eu tô mais evoluído, né? Eu amadureci, eu cresci, não sei o que lá. Para a biologia, gente, a evolução não necessariamente ela significa uma melhoria, ela significa uma mudança, tá? A evolução é mudança. As melhorias, é claro que a gente cita muito, né? Traz muito em questões, mas evoluir é mudar, certo? Todos os organismos, ao longo aí do tempo, aos processos em que eles se expõem, eles mudam. E isso pra gente é evoluir também, tá certo? Outra coisa que a gente vai pontuar é a resposta a estímulos. Algo que a gente também chama na biologia de irritabilidade. De novo, algo que a gente chama na biologia de irritabilidade, certo? O que que isso quer dizer pra gente? Os organismos, gente, vivos, eles respondem aos estímulos. Então, pensa no seguinte, agora aí na sua casa, né, você que está me assistindo, a gente vai ter um aumento de temperatura. A temperatura vai subir para 50 graus Celsius. Você tem um cachorro em casa? Você vai sentir essa mudança de temperatura? Vai, né? Claro que vai. Você acha que o seu cachorro vai sentir essa mudança de temperatura? Ele vai sentir também, né? Raíssa, será que as bactérias que estão aqui, né, na minha casa, no ar, elas também vão sentir esse aumento de temperatura? Vão, gente. Todos os organismos vivos, eles respondem a estímulos, sejam esses estímulos bons ou estímulos ruins. Um outro exemplo que eu vou trazer para você é uma planta, né, uma flor ali muito comum, que a gente conhece como girassol, né? Por que que o nome dessa flor é girassol? Porque ela se movimenta, né? Ela gira conforme a posição solar. Isso, gente, ela está respondendo a um estímulo que foi dado. O estímulo foi a luz, né? Que teve ali um direcionamento e ela respondeu a esse estímulo. Da mesma forma que se você ficar exposto ali ao sol, você também vai ter uma resposta, né? A gente vai lá, pegar sol, ficar bronzeado. Isso é uma resposta do nosso corpo, né? Criar ali uma camada de proteção a mais para você, né, conseguir estar nesse ambiente, certo? Pode ser pra gente aí também nomeado como irritabilidade, tá? Que é diferente de sensibilidade, tá bom? A sensibilidade, ela traz muito mais aí uma percepção nervosa mais aflorada, tá certo? Vamos continuar. Por último, eu coloquei aqui para vocês a nutrição desses indivíduos. Nutrição, gente, quando a gente fala, né, desse processo nutritivo para se manter ali, né, os organismos, eles podem ter duas vias. Existe o organismo que produz o seu próprio alimento. Esse organismo a gente chama ele de autotrófico, certo? Auto vem de você mesmo, né? Trofia quer dizer alimentação. Então, autotrófico é o indivíduo que produz o seu próprio alimento, certo? Qual é o exemplo que vem aí na tua cabeça quando eu falo isso? Pensa aí. Quem que produz seu próprio alimento? Tenho certeza que você pensou aí nas plantas, né?
De fato, as plantas fazem fotossíntese e produzem seu próprio alimento, mas não somente elas, tá? As algas também produzem, algumas bactérias, né, também fazem esse processo fotossintético. Então, é muito relevante a gente também pontuar e ressaltar isso. Raíssa, e se eu não produzo o meu próprio alimento, como que eu vou entrar nessa classificação? A gente vai te classificar, então, como um organismo heterotrófico, tá? Hétero quer dizer ali diferente, trofia, mais uma vez, quer dizer alimentação. Então, é o organismo que obtém ali, né, a sua fonte alimentar de uma maneira diferente. Você, né, por exemplo, não consegue ter ali a produção do próprio alimento. Raíssa, mas eu faço, né, ali a minha comida todo dia. Mas isso não é, né, uma produção orgânica, né? Isso não vem ali do teu próprio ser. Você precisa, inclusive, se alimentar de outros seres vivos, né? Como plantas, como animais. Então, esse é todo o processo que nós obedecemos e respondemos, certo? Essas características que a gente citou, né, até agora, que você anotou, são características que nos definem como ser vivo. Você tem todas essas características, certo? Eu também tenho, uma planta tem, um fungo vai ter, uma bactéria, uma alga, né, também, um protozoário vai ter, e todos esses organismos são considerados vivos. Tem mais algum organismo aí que você já ouviu falar e que eu não citei aqui nesse momento, né? Não é um animal, não é uma planta, não é uma bactéria, não é um fungo e não é, né, um protozoário. Então, o que esse organismo é? Ele é um vírus, tá? Raíssa, a gente realmente não falou de vírus. Então, como que os vírus entram nessa classificação? Vírus é ou não um ser vivo? Eu vou dizer para vocês que essa é uma pergunta que não tem uma resposta exata, né, na biologia. Na verdade, a gente tem ali algumas justificativas que você pode utilizar para, né, fazer essa classificação. E eu anotei, né, aqui para vocês. Primeiro, os vírus eles são acelulares. Então, a gente sabe ali, né, que A, como esse prefixo de negação, significa que é um organismo que não tem célula. Ou seja, ele já esbarra aí, né, num dos primeiros compostos que um organismo tem que ter para ser considerado vivo, que é a célula. O vírus não vai ter. Outra coisa que eu também coloquei para vocês é sem metabolismo próprio. Os vírus não conseguem ter ali, né, uma fonte de energia por si próprio. Eles não conseguem ter um metabolismo, se alimentar e se reproduzir sozinhos. Eles precisam da ajuda de um indivíduo que tenha uma célula. Eles são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles têm que parasitar um outro organismo que tenha uma célula. Então, peguei uma virose, né? A gente está aí com um quantitativo, né, um aumento nos casos de dengue, de zika, né, de chikungunya, febre amarela. Tudo isso é causado por vírus. Esse vírus, ele entra no nosso corpo e ele se aloja na nossa célula, porque ele não tem. Então, ele precisa aí, né, estar parasitando um outro organismo. Só que também a gente tem características de seres vivos, né? Os vírus, eles evoluem, os vírus, eles sofrem mutações, né? Isso é característica de quem vive. Eles fazem a sua reprodução dentro das células de outros organismos e eles possuem material genético. Então, nessas anotações que a gente fez aqui sobre os vírus, você consegue observar que eles têm característica tanto de organismos que seriam considerados vivos, como de organismos que não seriam considerados vivos, certo? Então, ok, tudo anotado? Vamos responder duas questõezinhas, só para a gente fixar melhor esse conteúdo. Então, lê aqui comigo, certo? A primeira questão, ela fala assim pra gente: considere as seguintes características atribuídas aos seres vivos. Primeiro, né, os seres vivos são constituídos por uma ou mais células. Observa aí a tua anotação, se está compatível. 2. Os seres vivos têm material genético interpretado por um código universal. E 3. Quando considerados como populações, os seres vivos se modificam ao longo do tempo. Admitido que possuir todas essas características seja requisito obrigatório para ser classificado como ser vivo, é correto afirmar que
Os vírus e as bactérias são seres vivos, porque ambos preenchem os requisitos 1, 2 e 3. Então eu vou voltar aqui com você rapidinho, tá? Nesses requisitos, para você analisar juntamente comigo onde que os vírus vão se encaixar aí, tá? Então, na primeira, a gente observa que os vírus não se encaixariam porque eles de fato não têm célula. Na segunda, eles têm material genético. O material genético, né, ele é regido ali, né, interpretado por um código universal para todos os indivíduos. Então, a segunda aí, os vírus entrariam. Na terceira, também, né, são organismos que passam pelo processo de evolução, de modificação. Então, a gente pode concluir que os vírus, eles estão dentro dos dois requisitos, né, 2 e 3, e o primeiro requisito, ele não se encaixa. Então, bora lá. Na letra A, ele fala que vírus e bactérias são seres vivos porque preenche todos os requisitos, a gente já viu que não. Na letra B, fala que nem vírus nem bactéria é ser vivo, e a gente já falou durante a nossa aula que bactéria é sim ser vivo. Lá na letra C, fala para vocês, os vírus não são seres vivos porque preenche os requisitos 2 e 3, mas não o requisito 1. Então, vamos deixar essa letra C aí, né, para a gente analisar. Na letra D fala, os vírus não são seres vivos porque preenche o requisito 3, mas não os requisitos 1 e 2, e a gente chegou, né, a analisar que sim, eles obedecem ali o requisito 2, e na letra E que eles não são seres vivos porque eles não preenchem nenhum dos requisitos. E na verdade a gente vai marcar, né, a letra C, porque a letra C traz pra gente, né, ali os vírus obedecendo e trazendo, né, ali as afirmativas 2 e 3, mas não a 1, que seria aquela, né, que fala sobre a célula, ok? Vamos então passar para mais uma. Considerando que todos os seres vivos necessitam de uma fonte de carbono para construir suas moléculas orgânicas, a diferença essencial entre os autotróficos e heterotróficos, respectivamente, é... Então, lembra, autotrófico, quem produz seu próprio alimento, heterotrófico, quem não produz, certo? Quem é autotrófico, gente, vai usar o carbono de forma inorgânica, tá certo? Então, por exemplo, a planta, para fazer fotossíntese, o que é que ela faz? Ela absorve o CO2 da atmosfera, certo? Você, que é um indivíduo heterotrófico, o que é que você faz? Você come, né, aquele prato ali de arroz com feijão, carne, onde eu tenho carbono de forma orgânica, tá bom? Então, nessa questão, a gente vai marcar a letra B. Tá bom? Vamos aqui finalizar com essa última que fala o seguinte. Analise as afirmações abaixo referentes aos seres vivos. 1. Relacionam-se e modificam o meio. 2. Reproduzem-se sexualmente. 3. Respondem aos estímulos do meio. 4. Usam gás carbônico na produção de matéria orgânica. Aí vamos analisar uma a uma. 1. Você se relaciona e se modifica através do meio que você está? Sim, isso é evoluir, tá, gente? 2. Reproduzem-se sexualmente. Será se todo indivíduo realmente ele se reproduz de forma sexuada? Nem todos, tá? Então, essa é uma que a gente vai eliminar. 3. Respondem aos estímulos do meio. Então, lembra que eu falei essa resposta, a irritabilidade, né? Tá correto. 4. Usam gás carbônico na produção de matéria orgânica. Nem todos, né, os indivíduos vão fazer isso. Então, o que seria comum a todos os indivíduos seria a afirmativa 1 e 3, tá? Então, a gente encerra por aqui a nossa aula. Espero que você tenha aí anotado, gostado, tirado todas as suas dúvidas. Não se esqueça de acessar o plano de estudo para mais informações e a gente também te espera aqui numa próxima aula, tá? Tchau, tchau!